Em 2021, o perfeito será visto em você. E eu sou uma das ministras aqui da casa e eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês que estão aqui para celebrar em gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, amém? O Senhor é um Deus maravilhoso, né? Eu falei, Deus, como que o Senhor é lindo, né? É como a pastora Lu falou, né? Quanto tempo nós intercedemos aqui na casa para que esse dia chegasse, né? E só aqueles que oram, aqueles que intercedem sabem como é poderoso, né? Muitas vezes a gente vem, a gente está aqui, a gente traz os pedidos, a gente coloca diante do Senhor e nós não temos dimensão do que Deus vai fazer, mas Deus Ele sempre nos surpreende, amém? E esse é um ano profético, um ano onde o Senhor tem falado que nós edificaremos um testemunho perfeito, né? E eu sou muito grata ao Senhor por fazer parte desse sonho, né? Fazer parte dessa obra, dessa construção, do que o Senhor está fazendo sobre a terra nesses dias. E você que está aqui, você não pode ficar de fora. Irmãos, nós não podemos ficar de fora, né? Não há nada, como o apóstolo Cristiano pregou ontem, não há nada que te impeça de você participar, de você estar envolvido nessa obra. Nós fomos chamados, comissionados pelo Senhor para fazer parte de tudo aquilo que Ele fará sobre a terra nesse tempo. E eu sou uma pessoa que eu fico, Deus, eu sei que o Senhor fará grandes coisas e eu fico assim, tentando imaginar o que Deus vai fazer e eu tenho muita expectativa no meu coração. Eu fico muito alegre quando eu sou convidada a falar da parte do Senhor. Por quê? Porque todo aquele que ouve a Deus, todo aquele que é filho de Deus sempre tem algo a impartir. Não é possível que se você está aqui, você não tenha algo a compartilhar. Não é possível se você está aqui nessa casa, você não tenha algo a impartir sobre a vida de alguém. Porque nós, irmãos, somos muito bem alimentados nesse lugar, amém? E todos os dias o Senhor fala conosco. E é um privilégio. Eu quero agradecer ao apóstolo Eli, que me fez o convite, a profeta Camila também, né? Porque o Senhor, quando Ele fala, eu sempre falo isso para as crianças quando eu estou ministrando com eles, todas as vezes que vocês forem chamados para fazer algo para o Senhor, respondam sim. Por quê? Porque aquele que é autoridade, aquele que te chamou, é porque Deus falou com ele que você tem algo a compartilhar, é porque Deus falou com ele que você tem algo a impartir. Eu estava no meu trabalho quando eu vi o celular. Meu trabalho, como é num lugar muito retirado, é muito difícil às vezes de pegar a internet. E aí meu marido, quando eu levei para um determinado ponto de acesso, consegui ter acesso à internet, ele falou assim, estão querendo falar com você. Eu falei, meu Deus, aí fui ver, estava cheio de mensagens. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E aí quando falaram, né, me convidando para poder ministrar algo da parte do Senhor, eu falei, Deus, eis-me aqui. Porque sempre nós temos, irmãos, algo da parte do Senhor a compartilhar. Amém? O Senhor é aquele que fala. E eu fui sentando e o Senhor foi falando e eu fui escrevendo. Porque quando você se dispõe a fazer algo para o Senhor Ele te dá. O Senhor, Ele te dá. Então, não fique pensando que se trata de você. Não se trata de você. Não se trata de mim. Porque é o Senhor que fala através de nós. E aí a gente não fica, né, preocupado. Eu não fico preocupado. Ai, Deus, será que vai... Não. Eu falei, Espírito Santo, é nós. Se o Senhor falar no meu ouvido, eu falo o que o Senhor está falando e pronto. Porque às vezes a gente fica tão preocupado. E aí o pessoal do Ministério Infantil falou, Cris, você pode ministrar adoração? Eu falei, então, agora eu não posso, porque agora eu vou participar da adoração no louvor, e daqui a pouco você pode pregar. Eu posso. E aí, irmãos, nós estamos aqui, amém? Para adorar o Senhor. Eu fico muito feliz, porque nesse ano de 2020, para 2021, o Senhor fez tantos milagres. Irmãos, o Senhor fez tantas coisas na intercessão. Só quem estava aqui nesses dias de intercessão sabe o que o Senhor fez. Então não tem como eu ficar na minha casa, não tem como eu ficar cansada, não tem como eu ficar parada, não tem como eu deixar de vir adorar o meu Deus. Por isso que Ele fez, irmãos. O que o Senhor está fazendo na nossa nação é algo que não tem como mensurar.
Esse dia é um dia profético. É um dia onde o Senhor rompe com cadeias em famílias, onde o Senhor quebra estruturas, onde o Senhor liberta os cativos, pessoas que vivem em função do carnaval. Irmãos, é um movimento das trevas muito grande. Pessoas passam fome, ficam um ano inteiro mendigando para chegar no dia do carnaval, colocar uma fantasia e pular para Satanás. Só que ele perdeu. Porque hoje nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Então, irmãos, não há nada que o Senhor não possa fazer na sua vida. Porque o Senhor parou o Brasil com coronavírus. Agora o Senhor parou o Brasil e não tem carnaval. Então isso é algo profético. O Senhor, Ele tem algo muito grande a fazer no ano de 2021, através da minha e da sua vida. Então precisamos estar atentos àquilo que o Senhor fará. Como a pastora Luciana falou, a vida da Liz aqui é um milagre, a vida da pastora Fernanda aqui é um milagre. Então isso tudo, irmãos, é resposta de oração. Quando você entra diante do Senhor e quando você fala: Deus, eu creio que o Senhor pode. Irmãos, acabou, não tem enfermidade, não tem palavra do médico, não tem diagnóstico que pode paralisar aquilo que o Senhor se propôs a fazer na minha e na sua vida, amém? Então receba essa palavra hoje. Assim, eu não vou falar, irmãos, nada aqui que eu planejei, que eu fiquei na minha casa lá orando. Não, eu falei: Deus, fala, e eu estou aqui para ouvir. O Senhor falou. Então o Senhor falou para mim assim: vocês estão vivendo dias pontuais, onde vocês estão sendo convidados por mim a mergulhares em águas mais profundas, a irem em níveis mais profundos de revelação. Não sei se vocês podem perceber, mas a atmosfera, irmão, mudou. A atmosfera mudou. E eu falei: Deus, o Senhor está fazendo grandes coisas. E eu fico: Deus, porque eu consigo visualizar um Brasil transformado. Eu consigo ver famílias libertas, irmãos. A minha família era completamente destruída, até o dia que minha mãe ouviu que havia um Deus que podia mudar a história da minha casa. E a minha mãe se posicionou, e o Senhor mudou a minha história, mudou a história da vida dos meus irmãos. E hoje eu estou aqui. Eu lembro que meu pai levava eu e meus irmãos para pular carnaval. A minha mãe fazia fantasia, aquele cativeiro e uma briga, um inferno. E aí teve um dia que eu já na igreja, nós fomos convidados para ir no Rio de Janeiro. E a igreja de todo o estado do Rio de Janeiro se reuniu na Apoteose, onde acontece o carnaval. E ali nós fomos cantar para adorar o Senhor. E ali eu falei: Deus, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui nesse dia para te adorar. Porque meus pais achavam que eu ia crescer, que eu ia para a escola de samba. Irmãos, o que quer dizer escola de samba? É uma derrota, é uma vergonha aquilo, as mulheres se exporem, entendeu? E ali, quantas vezes eu estive em vigílias, ali a gente fazia teatro, ali a gente fazia evangelismo, as madrugadas, e eu falava assim: Deus, quando que isso vai acabar? Quando que isso vai terminar? As pessoas saíam do sambódromo, largavam as fantasias, e ali quando nós estávamos fazendo teatro, elas se rendiam ao Senhor, elas choravam, elas manifestavam vários espíritos malignos. Mas hoje, a nação do Brasil não comemora o carnaval. Hoje você não ficou na sua casa porque é feriado de carnaval. Você não viajou porque é feriado de carnaval. Porque até isso Deus não deixou, Deus não permitiu. Porque até hoje eu fui trabalhar, falei: Deus, que coisa tremenda, eu estou trabalhando. Não parou nada por causa do carnaval. Isso, irmão, é profético. Nós somos uma igreja apostólica e profética. E o nosso Deus é fiel. Então o que Deus não pode fazer na minha e na sua vida? Aí você fala assim: ai meu Deus, será que eu vou conseguir aquele emprego? Irmãos, o Senhor é aquele que vai nos transicionar, nos levar muito além daquilo que nós imaginamos. Então se prepara. Essa foi a palavra que o Senhor me falou. Igreja, se prepara, porque o Senhor fará grandes coisas que vocês precisam estar posicionados. E o Senhor me falava que é um tempo onde nós veremos coisas que nós nunca vimos. Mas aí só depende de mim e de você. Eu falei: Deus, eu sou a primeira da fila, eu quero participar daquilo que o Senhor tem a realizar. E o Senhor me falou assim: chegou o tempo onde as coisas acontecerão na minha igreja e eu irei mover a terra. E aí o Senhor me mostrava, na sexta-feira eu vim para a intercessão, e aí a pastora Lu falou assim: Cris, o Senhor me falou isso. Eu falei: Lu, o Senhor me falou a mesma coisa. E aí eu vinha na terça-feira eu vinha, quando eu cheguei aqui na esquina,
Aí eu comecei a ver tudo colorido. Eu falei, Deus, como que isso aqui mudou? Quantas vezes, irmãos, nós ficávamos aqui na igreja intercedendo para que essa boate aqui do lado se fechasse? Eu não sei se vocês lembram, mas muitas vezes nós viemos para cá, nós chorávamos. Quantas vezes eu vinha para o discipulado da adoração, eu via jovens saindo dali, meninos vestidos de mulher, uma coisa horrível, e eu falava assim, Deus... E eu chorava, eu chegava em casa, eu chorava, eu via, começou um movimento em Taubaté, na frente do shopping, vários adolescentes e meninas namorando, menina com menina, menino com menino, e eu fui para casa indignada, eu falei, Deus, isso tem que acabar. E aí eu comecei, todas as vezes que eu ia caminhar, irmãos, eu comecei a profetizar sobre a cidade de Taubaté, e eu falei, Deus, aqui é terra de adoradores, aqui é terra de adoradores. Então eu comecei a levantar minhas mãos, irmãos, as coisas começaram a fechar. E aí, vai abrir uma boate ali perto da sua casa. Não vai não. Hoje a boate é uma academia. Nem inaugurou, nem chegou a ser boate. Porque, irmãos, aquilo que você fala, acontece. Amém? Nós estamos aprendendo nas quinta-feiras a falar sobre o poder da palavra. Aquilo que você fala, Deus, Ele respalda quando você fala da parte de Deus. E a mesma coisa quando você fala coisas que não é para você falar. Então por isso que você precisa entender o peso da palavra que você libera, o peso da palavra que você fala. Quando você abre a sua boca, você tem que ter cuidado, porque você fala e as coisas acontecem. Você dá ordem ao mundo espiritual. E eu falei, Deus, Taubaté é terra de adoradores. Irmãos, eu não sou de Taubaté, mas Taubaté é minha terra. Eu amo essa terra como se ela fosse minha. E eu falei, Deus, eu sou boa de briga, eu vou brigar por Taubaté. E comecei a orar por Taubaté. Irmãos, começou a fechar os lugares. Aí você fala assim, nossa, mas você quer que as pessoas não prosperem? Sim, as pessoas vão prosperar, mas não com boate na nossa cidade, não com centro espírita na nossa cidade, não com pontos de ocultismo na nossa cidade, porque nós somos boca de Deus. Então se você é a boca de Deus, abre a sua boca e profetiza. Amém, irmãos? É um tempo de uma igreja ousada, é um tempo de uma igreja que se posiciona. Não é um tempo de uma igreja que corre, uma igreja que tem medo. E eu falei, Deus, nós vamos profetizar. E comecei a orar, e Deus começou a fazer, Deus começou a se movimentar. Eu lembro quando os jovens se reuniam ali, Gleidson, Stephanie e uns dois. Olha o que Deus fez na juventude da nossa igreja. Irmãos, isso é fruto de oração. Então, irmãos, a oração é a chave para nós vencermos. Então você que está na sua casa, você que está desanimado, ora, abre a sua boca, profetiza sobre a sua casa. Não há nada que o Senhor não possa fazer na sua casa, não há nada que o Senhor não possa fazer na sua vida, não há nada que o Senhor não possa fazer na sua família, mas é necessário um posicionamento. O Senhor me mostrava, na hora que eu estava escrevendo a palavra, o Senhor me mostrava as engrenagens, e o Senhor me falava assim, é um tempo onde eu vou posicionar vocês, um tempo onde vocês vão se movimentar no mesmo compasso. E aí o Senhor me falava algumas coisas, e o meu computador nem abriu ali, porque eu tinha passado tudo pro computador, mas eu falei, Gabriel, eu vou levar essa folha aqui, vai que o computador não funciona. Ai, irmãos, olha lá. Eu trouxe a folha e falei, Deus, o computador não funcionou, não tem problema. E o Senhor me falava sobre isso, sobre um alinhamento horizontal e um alinhamento. Ele me falava de um outro alinhamento, que agora eu não me recordo, mas o Senhor falava a respeito de nós caminharmos em linha reta. E caminhar em linha reta fala a respeito de se alinhar. Então é necessário que você se alinhe. E quando a profeta Camila subiu aqui, eu falei, Deus, será que é isso mesmo? O Senhor me falava a respeito de Jonas. E aí eu falei, amém, Deus. Então na hora que a profeta Camila subiu aqui, confirmou. E o Senhor me mostrava na sexta-feira, o Senhor me mostrava uma mulher, na verdade eram duas mulheres. E aí o Senhor me mostrava que ela estava muito feliz. E ela começava a andar na beira da piscina. E a outra que observava ela ficou assim meio temerosa, falou, será que ela vai pular? E a mulher pulou. Ela pulava e ficava um período de tempo imersa naquela água. E ela fez isso por 3 vezes. E a outra desesperada, porque estava com medo que ela fosse se afogar.
O 3, irmãos, fala de testemunho perfeito. Fala de uma igreja que mergulha. O Senhor está nos convidando a mergulharmos nesse tempo em águas profundas e dependermos completamente dEle. Nós seremos completamente nesse tempo dependentes do Senhor. E o Senhor nos levará a níveis profundos de revelação. E o Senhor fará com que você veja coisas que você nunca viu. Amém? E o Senhor me falou esse versículo: apeguemo-nos, pois, com firmeza e esperança naquilo que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, irmãos, nós temos recebido muitas palavras proféticas. Eu não sei quantas palavras proféticas você recebeu na sua vida. Eu recebi muitas palavras. Irmãos, mas eu não fico sabe, aquele desespero. Deus, será que Deus não vai fazer? Não, eu sei que Deus tem um tempo estabelecido para todas as coisas. E eu sei que no tempo certo, o Senhor vai fazer tudo aquilo que Ele falou que Ele fará. Então você não precisa ficar preocupado, não precisa ficar temeroso. O Senhor é aquele que cuida dos detalhes da sua e da minha vida. E o Senhor, Ele tem falado a respeito de um povo que está pronto, um povo que se posiciona. Então assim, você às vezes olha para você e você não vê nada. Eu não estou pronto. Irmão, você nunca vai estar pronto. Nunca vai estar pronto. Todas as vezes que o Senhor te chamar a fazer algo, você nunca vai estar pronto. Por quê? Porque não se trata de você, se trata daquilo que Ele depositou em você. Se trata da porção de Cristo que você tem. Então não menospreze os pequenos começos, que é sempre o que o apóstolo Eli fala. Por quê? Porque quando você dá, foi igual a parábola da viúva. Quanto mais ela deu, mais ela recebeu. Ela ouviu a voz do profeta, ali ela serviu aquele alimento que ela tinha e ela foi alimentada durante muitos anos. Então muitas vezes nós ficamos presos no nosso mundinho, como o apóstolo Cristiano falou. E é um tempo onde nós não podemos mais nos acovardar daquilo que Deus irá fazer. É um tempo onde eu dependo de você. Mesmo que você fale assim, nossa, mas eu tenho tão pouco. É esse pouco que você tem, que o Senhor vai multiplicar. É isso que você tem, que o Senhor vai fazer com que a igreja de Cristo avance sobre a terra nesses dias. Amém? Então, irmãos, se prontifique. Se prontifique, há muito trabalho a fazer, há muitas pessoas a serem transformadas. As pessoas, irmãos, estão clamando por uma igreja que se apresenta. Porque, mas assim, eu não sei falar. Irmãos, às vezes você nem precisa nem falar. Mas só o fato de você ali emprestar o seu ouvido para alguém, só o tempo que você para ouvir alguém, e ali ela vai ver que você tem algo diferente. Porque as pessoas, irmãos, elas não querem saber de quem tem problemas hoje. Elas não querem saber de quem está com um problema. E olha que está todo mundo com problema, a maioria das pessoas. Só que as pessoas, elas ficam muito ligadas a coisas. E eu tenho percebido que há um espírito, sabe, que tem tentado roubar a alegria, tem tentado roubar a celebração. E você não pode permitir isso. Porque muitas vezes você está esperando algo que o Senhor faça na sua vida. Só que Deus, irmãos, Ele não faz exatamente da forma que você quer. Não espere isso, porque não vai ser. Vai ser muito além. Só que existe um processo para que você chegue onde o Senhor quer que você chegue. E aí a gente quer pular etapas, né? A gente acha que a gente se arrependeu hoje e aí tudo será transformado amanhã. E não é assim. O Senhor, Ele em tudo nos ensina. Então, se você está passando por um processo da parte do Senhor sobre a sua vida, fique tranquilo. O Senhor, Ele vai fazer aquilo que Ele falou que fará. Porque o nosso Deus é um Deus que Ele cuida dos seus filhos. Ele não nos deixa em nenhum momento. Amém? E aí na semana passada, eu comecei a lembrar de tudo aquilo que o Senhor começou a fazer. Eu comecei a agradecer. E aí a Lu falou, Cris, é a mesma coisa que eu estava sentindo. Então, irmão, quando você está alinhado, quando você está conectado, você consegue contemplar e ver Deus, e ver aquilo que Deus faz. Porque a gente precisa entender que mesmo que você não esteja vivendo o que você gostaria de viver, é um tempo de você celebrar. É um tempo de você sair do foco. É um tempo de você sair de cena e fazer parte daquilo que Deus quer que você faça. O pastor Facundo, ele deu uma palavra para os teens, e eu gosto muito de ouvir, de participar. Eu fico lá na minha casa ouvindo, e eu estava ouvindo a ministração dele. E ele falava uma palavra muito precisa. Ele falava, irmãos, é o tempo de nós sermos protagonistas. É o tempo de você ser protagonista no seu trabalho, é o tempo de você ser protagonista aonde o Senhor te inseriu. Porque você precisa entender, irmãos, que você faz parte.
Porque a pior coisa é Deus está liberando palavras, e Deus fala muito aqui na igreja, e você, eu não sou digno. Irmão, Jesus já te fez digno. E o preço já foi pago, você não tem que fazer nada, você só tem que se render. Então o que você tem que fazer é se render. Então se renda e fala: Deus, eis-me aqui. Se apresente. O apóstolo Cristiano falou ontem, é um tempo de nós nos apresentarmos, é um tempo de nós pararmos de nos acovardar. E aí quando o Senhor falou comigo a respeito de Jonas, o Senhor falou assim para mim, que Ele iria nos arremessar. Eu falei: Deus, o Senhor nos... Aí eu falei: será que tem alguma coisa na Bíblia que Deus fala isso? Que Ele iria nos arremessar. Aí eu fui ver, irmão, Jonas foi arremessado do barco, porque ele não queria fazer o que Deus quis. E aí Deus já arremessou ele do barco e acalmou a tempestade. E tudo ficou maravilhoso. Então vai ser um tempo, se prepara, porque Deus vai arremessar você, amém? Quem quer ser arremessado aqui por Deus? Porque Deus vai arremessar você para aquilo que Ele deseja fazer na sua vida. E você não vai ter mais desculpa, assim como Jonas. Jonas queria ir para um lugar e Deus queria que ele fizesse outra coisa. Ou seja, ele não queria fazer aquilo que Deus queria. Ou seja, ele julgou as pessoas pela ótica dele. Irmãos, não é tempo mais de nós ficarmos olhando a nossa vidinha, o nosso mundinho. Mas é tempo de nós permitirmos ser lançados por Deus ao nosso destino profético. E aí quando você se lançar, aí quando você se envolver naquilo que Deus quer que você faça, acabou todos os seus problemas. Porque aí você saiu do foco. E aí Deus vai começar a agir a seu favor, amém? Deus vai começar a agir na sua casa. Deus vai começar a agir na sua empresa. Deus vai começar a agir nos processos que estão parados. Deus vai começar a fazer, a trabalhar na vida do seu filho. Irmãos, porque é Deus que faz. Eu falei: Deus, eu confio na sua palavra. E a palavra do Senhor diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ponto. Não precisa se preocupar. Aí a gente se preocupa: ai, porque o meu problema, ai, porque o meu filho, ai, porque a minha dívida. E você esquece que o seu Deus é um Deus todo poderoso. É o Deus que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você está pedindo e do que aquilo que você pensa. Então, irmãos, não se trata de nós, mas se trata do propósito. Quando você impartir daquilo que você tem sobre vidas, quando você começar a orar, quando você começar a fazer aquilo que Deus quer que você faça, tudo será transformado, a sua visão será transformada. Você não vai ver mais as coisas como problema, mas você vai ver solução. Você vai falar assim: Deus, eu estou aqui para ser solução, porque eu sei que o Senhor tem algo a fazer através da minha vida. E aí o Senhor vai começar a fluir através de você. Aí a terra vai ser transformada, aí o Brasil vai ser transformado, amém? Então, irmãos, nós estamos falando de um tempo preciso, de um tempo precioso da parte de Deus sobre a terra. Então, irmãos, abre a sua boca onde você estiver. Não tenha vergonha de falar do Senhor. As pessoas estão clamando, estão precisando. Eu estava na minha loja esses dias, aí a minha funcionária chegou. Ela falou assim para mim: eu estou passando por isso. Aí eu deixei ela falar. Aí falei: você gostaria que eu orasse por você? Ela falou assim: pode. Aí fui lá no cantinho, levei ela lá no cantinho e ministrei com ela. Ela começou a chorar, irmãos. E ali eu comecei a impartir de Cristo sobre ela. Irmãos, então não importa onde você estiver. Às vezes você fala assim: Deus, mas será que Deus já vai fluir através de mim? Porque eu estou aqui com a minha família. Vai, irmãos, onde você estiver, Deus vai fluir através da sua vida. Deus vai fluir através da sua vida. É só você estar ligado, é só você estar conectado. Às vezes tem uma pessoa que está do seu lado chorando. Esse dia eu estava no Rio de Janeiro, na casa dos meus pais, e estava lá na praia. Aí chegou um rapaz, um jovenzinho, um menino muito novo, e ele estava vendendo. Aí ele passou 2 vezes. E eu falei: Deus, eu não estou nem com dinheiro aqui para comprar, né? Ele estava vendendo. Aí meu irmão chamou ele, comprou algumas coisas que ele estava vendendo. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: libera uma palavra sobre a vida dele. Aí eu chamei ele, e aí perguntei o nome dele: qual o seu nome? Ele falou assim: meu nome é Mateus. Eu falei: Mateus, eu tenho uma palavra da parte de Deus para liberar sobre a sua vida. Posso liberar? Ele: pode. E aí eu comecei a profetizar sobre a vida dele. Irmão, o Senhor me falou que ele ia enriquecer aquele menino. Por quê? Porque ele estava ajudando a sua família. Ele estava ali naquele dia de sol, podendo estar na praia, ali aproveitando. Ele estava vendendo e andando para lá e para cá, para lá e para cá. E aí muitas vezes a gente está num ambiente onde nós simplesmente
estamos tão focados no nosso problema, estamos tão focados no nosso mundinho e a gente não manifesta Cristo. Então é um tempo de nós como igreja, irmãos, manifestarmos aquilo que o Senhor deseja fazer, amém? E o Senhor me falava lá em Jeremias 33, para que nós clamássemos a Ele, que Ele nos anunciaria coisas firmes e grandes que nós não sabemos. Então é um tempo de nós estarmos conectados àquilo que o Senhor deseja fazer através das nossas vidas. Amém? E o apóstolo Kiko também falou uma coisa muito interessante. Ele falava sobre a restauração dos muros, que é um tempo de nós restaurarmos os muros. E Neemias foi um homem que ele não olhou, ele não ficou na posição de conforto que ele estava. E muitas vezes nós estamos nessa posição, numa posição muito confortável. Eu estou com a minha vida resolvida, eu estou com os meus problemas todos sanados, eu estou em Cristo. Às vezes você não está nem, tão do jeito que você gostaria, mas você está em Cristo, então está tudo bem. Irmãos, é um tempo de nós olharmos para os muros, amém? Para os muros que estão destruídos na nossa nação, para os muros que estão destruídos na nossa cidade, e começarmos a declarar que Taubaté é terra de adoradores, amém? E que eu posso impartir, eu posso orar, eu posso buscar sobre aquilo que o Senhor tem sobre o meu vizinho, sobre aquele que está do meu lado. Eu posso orar ao Senhor e me colocar na brecha, assim como Neemias se colocou na brecha por aquela cidade. E a Bíblia fala que Neemias construiu aquele muro em pouco tempo, porque ele teve um coração que se compadeceu das pessoas que estavam naquele lugar. Então é um tempo de uma igreja que se compadece, um tempo de uma igreja que olha para fora. E nós temos muito trabalho a fazer. Eu tenho orado muito pela vida da apóstola Leila, pelos líderes dessa casa. O Senhor tem nos dado muitas estratégias esse ano, que irão se concretizar em nome de Jesus. E você está convidado a participar. Não, irmãos, não fique de fora, mas participa. Apóstolo, o que eu posso servir? O que eu posso ajudar? Irmão, se apresenta. É um tempo de nós nos apresentarmos, é um tempo de nós colocarmos a mão na massa e reconstruirmos os muros de Taubaté, amém? É um tempo de nós trazermos e fazermos terra de adoradores algo palpável. Nós já temos visto alguns rumores, mas é tempo de nós vermos realmente as pessoas serem transformadas. E isso não está só sobre a minha vida, nem sobre a vida da pastora Luciana, nem sobre a vida só da pastora Zelinda, mas está sobre todos aqueles que fazem parte do sonho de Deus. O apóstolo Hélio, ele tem muitos sonhos. E eu falo, Deus, eu quero que porque a Bíblia fala, que a unção que vem sobre o pai vem sobre os filhos. Eu falei, Deus, eu quero viver assim como o apóstolo Hélio, ter sonhos, viver sonhando, sabe, e ativando pessoas. E eu honro a vida do apóstolo Hélio. Eu creio muito naquilo que o Senhor depositou sobre a vida dele. Eu falei, Deus, eu vou, todos os meus dias que eu viver, eu vou gastar os meus dias para servir ao corpo de Cristo. Porque só eu sei, irmãos, o que o Senhor fez na minha casa. Só eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Eu não era para estar aqui hoje. A minha família não era para ter sido transformada. Mas alguém um dia ousou falar para minha mãe, que tinha uma família completamente destruída, que existia um Deus que poderia mudar a vida dela. E ela creu. Então, irmãos, Deus só precisa de um que se posicione. Para mudar a história de uma cidade, Deus precisa de um. Então eu falo, Senhor, hoje, eis-me aqui, Senhor, para que o Senhor possa fluir através da minha vida, para que vidas em Taubaté sejam alcançadas, para que jovens em Taubaté sejam tirados das drogas, para que mulheres em Taubaté venham ser transformadas, para que as moças, as meninas de Taubaté venham conhecer o que é a corte. Então você, onde você está inserido, você pode falar a respeito daquilo que nós temos vivido aqui. Você pode impartir daquilo que tem sido falado nesse lugar. Então é um tempo de nós nos apresentarmos, amém? Então foi isso que o Senhor me falou. Eu quero agradecer, pela oportunidade, e que essa palavra fique no seu coração. Um tempo de nós nos apresentarmos, amém? Um tempo de nós nos arrependermos e agradecermos ao Senhor, porque o Senhor tem nos guardado até aqui. Eu posso dizer, até aqui o Senhor tem me guardado e me sustentado.
né? E que esse seja um cântico nesse dia, que esse seja um cântico nesse tempo na sua boca. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguns irmãos que estão passando por muitas dificuldades presentes no culto. E o Senhor mais ainda se alegra da sua vida. Então não fique achando que o Senhor ele não está atento àquilo que está sendo feito nesse lugar. O Senhor está com os olhos dele fixos nesse lugar. E grandes coisas, eu e você, viveremos da parte do Senhor. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, em nome de Jesus. Em 2021, o perfeito será visto em você.